Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo. Nós estamos agora no capítulo 11 do livro de Apocalipse e nós vamos estar considerando nesse primeiro momento os versículos 1, 2 e 3. Aqui nós vamos estar abordando nesse primeiro momento sobre as duas testemunhas que serão levantadas no período da grande tribulação. Nós vamos responder as perguntas, quem são elas? Algumas acham que são Elias, porque Elias não passou pela morte. Outros acham que também se refere a Enoque. E outros ainda acham que é Moisés. São essas perguntas que nós queremos trazer resposta para vocês. É claro que eu vou estar colocando em porções menores o nosso estudo, para que fique mais fácil de você assistir no seu dia a dia tão corrido. E nós vamos estar considerando também outras nuances, outras perguntas mais durante todo esse estudo do capítulo 11. Eu espero que Deus te abençoe grandemente nesse período que vamos estar juntos. Nós vamos para a nossa vinheta e logo em seguida ao estudo. Vejamos o que nos diz o versículo 1. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Com certeza o local do templo aqui mencionado é Jerusalém. E o templo a que se refere o versículo é a primeira metade da grande tribulação. Israel está adorando novamente em seu templo restaurado, construído sob a proteção do anticristo, cujo verdadeiro caráter ainda não foi revelado. Os capítulos 11 a 14 desse livro marcam a última metade da semana profética da visão de Daniel, lá no capítulo 9, versículo 27, que diz: esse rei, o anticristo, fará com Israel um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror, se referindo ao anti-Messias, será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. O leitor atento observará que os capítulos 11, 12, 13 e 14 também apresentam os vários personagens que estarão envolvidos no seu papel na história humana. Nesses capítulos existem 7 agentes principais. O capítulo 12 nos apresenta a mulher, o dragão, o menino, Miguel, o arcanjo e a descendência da mulher. Já no capítulo 13 temos a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, e se incluirmos as duas testemunhas, então haverá um total de 9 personagens que serão os protagonistas desta parte final da história da humanidade. Agora notem que necessariamente 3 coisas devem ser medidas: o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Sobre o templo, realmente tem havido muitas especulações e debates sobre a hipótese do templo que será erguido e por quem será erguido. Será pelo anticristo ou será pelos judeus? Indo ao Antigo Testamento, especificamente em Ezequiel, capítulos 40 a 47, encontramos algo semelhante, onde se descreve a medição cuidadosa do templo em todas as suas dimensões. A tarefa que é realizada por um mensageiro celeste foi feita com um cordel de linho e uma cana de medir. Nessas passagens, medição tem um sentido de reconstrução, o que se assemelha ao capítulo de Apocalipse que estamos estudando. Quando Israel conquistou a parte velha da cidade de Jerusalém com as ruínas do templo em 1967, o velho historiador judeu Israel Eldad, segundo citações da revista Time, teria dito, abre aspas, agora estamos no mesmo ponto em que Davi estava quando libertou Jerusalém das mãos dos jebuseus. E daquele dia até o momento em que Salomão construiu o templo, passou-se apenas uma geração. Assim também acontecerá conosco, fecha aspas. Recentemente declarou um rabino judeu: estamos prestes a ver o grande templo reconstruído, isto é, o templo da grande tribulação. É sabido hoje que já há projeto em Israel para a construção do novo templo. Desde o dia 7 de junho de 1967 foram realizadas 50 tentativas violentas ou diplomáticas para devolver à posse judia o monte do templo. A medição do templo realizada pelo apóstolo é um ato simbólico. Medir algo significa tomar posse de tal coisa. O Senhor está dizendo por meio de João: essa cidade e esse templo são meus e tomo posse de ambos. Também foi dada a ordem para medir os que nele adoram. A medição nesta terceira colocação visa a proteção física e espiritual dos fiéis durante o tempo sombrio da grande tribulação.
Embora os escolhidos judeus nesse tempo do fim tenham que sofrer, suas almas não sofrerão qualquer dano. E no que diz respeito aos 144.000, será também preservada a sua integridade física naqueles dias terríveis para os habitantes da terra. Predições contemporâneas indicam que, por essa época, o templo terá sido reconstruído em Jerusalém, o qual se tornará uma vez mais o centro da adoração judaica. Sua medição significa que Deus terá novamente um remanescente para si mesmo, e a esses escolhidos será dada a proteção divina de natureza espiritual e física. Agora o versículo 2 nos diz: E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O que João faz é especificamente significativo, porque o que é dito aqui é que os gentios assumiriam o controle de Jerusalém. O anticristo rompeu seu acordo com Israel, conforme está escrito lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, que lemos anteriormente, e agora está prestes a usar o templo para os seus propósitos diabólicos, conforme é profetizado pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Tudo isso será apresentado de maneira mais detalhada em Apocalipse capítulo 13. Lembram que no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 24, Jesus diz: Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Eu entendo que os tempos dos gentios tiveram início em 606 a.C., quando a Babilônia começou a devastar Judá e Jerusalém, e continuará até que Cristo volte para livrar a cidade santa e redimir Israel, conforme Zacarias 14. Depois vai lá em Zacarias 14, dá uma lida nesse capítulo e confira os detalhes dessa profecia. Agora chegamos ao versículo 3, que diz: E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Que as duas testemunhas ministram durante a primeira metade da tribulação. Em seguida, Jerusalém é dominada pelos gentios durante 42 meses, que se refere à última metade da grande tribulação. No Antigo Testamento, duas testemunhas eram necessárias para confirmar qualquer fato. Lembra que Jesus Cristo enviava seus discípulos de dois em dois, por razões evidentemente óbvias? Nos dias nebulosos da grande tribulação, Deus levantará dois grandes personagens. Desse modo, as duas testemunhas surgirão para demonstrar um testemunho de grande poder e eficácia. O pano de saco era uma vestimenta tradicional usada pelos profetas de grande poder. Era um tecido de fabricação rude, tinha a cor negra. O pano de saco usualmente era usado diretamente sobre a pele para dar desconforto, pois simbolizava o descontentamento com as coisas como elas estavam. Essa vestimenta tipifica a natureza sombria da mensagem das duas testemunhas. Perceba que os dois homens são chamados especificamente de profetas, e, a meu ver, trata-se de uma referência ao ministério profético do Antigo Testamento, chamando as nações a se arrependerem e voltarem para o verdadeiro Deus de Israel. Ou seja, Deus sempre dá oportunidade para as pessoas se arrependerem, para que não entrem em um grande juízo. Assim, nos dias de hoje, Deus continua dando a oportunidade para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, se voltem para Ele, e então encontrem conforto, paz e tranquilidade em Cristo Jesus.